Chorão, esse nome é inconfundível. O vocalista e idealizador da banda Charlie Brown Jr. partiu e deixou muitas saudades. E quando digo saudades, digo no sentido mais profundo da palavra, pois, particularmente, sou fã do Chorão e do Charlie Brown desde criança. A morte do Alê, o nosso saudoso Chorão, traz consigo uma série de mistérios. Quem tem um forte senso crítico, com certeza, já se fez as seguintes perguntas depois de analisar alguns fatos. Será que Chorão se matou? Será que realmente ele morreu de overdose? Ou será que Chorão foi assassinado? Apresentaremos aqui alguns fatos que levantam possíveis teorias bizarras acerca da morte de Chorão. Mais uma vez, gostaria de ressaltar que apresentaremos teorias, ou seja, nada confirmado, apenas hipóteses. O intuito do vídeo não é fazer sensacionalismo barato, mas fazer você pensar e analisar sobre os fatos e tirar as suas próprias conclusões. E então, vocês estão preparados? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua área, não. Eu sempre sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar sempre. Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Alexandre Magno Abrão nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1970. Mas ele é conhecido como Chorão. O apelido surgiu quando ele era pequeno, apenas um garoto, e ele não conseguia fazer as manobras mais difíceis no skate. Eu ganhei esse apelido, enfim, por às vezes errar a manobra e reclamar um pouco e ficar um pouco de canto. Eu era mais tímido do que eu sou agora, acho. Chorão teve uma infância muito difícil. Parou de estudar na 7ª série. Na década de 80, atuou profissionalmente no skate, chegando a ser vice-campeão paulista na categoria freestyle. Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate, treinando com a galera aí. É chocante. É legal, dá uma oportunidade legal. A gente anda de skate pra essa televisão, molecada vê, mulherada vê, mulherada gosta, aquela coisa. Antes da fama, Chorão vendia cartões de Natal. Foi também auxiliar de câmera, cabo-man e até iluminador de estúdio de televisão. A mãe de Chorão era doméstica e fazia pastéis para que Chorão pudesse vender na rua. Depois de substituir por acaso o vocalista de uma banda, Chorão foi convidado para fazer parte de uma banda. Só em 1992 se juntou com Champion, Renato, Pelado e mais tarde com Marcão e Thiago, completando assim a primeira formação da banda, que passou a se chamar Charlie Brown Jr. Mas nome de banda é uma coisa meio complicada. Ao mesmo tempo que é tão simples, é difícil você achar um nome que tem uma sonoridade, que tem a ver com aquilo que você propõe. Num dia que tava uma tempestade caindo, assim, tava 2 palmos de água na rua. Eu fui fazer um desvio e meu carro acabou meio que boiando. Em vez de virar, eu boiei e bati numa barraca de coco. Eu olhei pra barraca e tinha um Charlie Brown ali desenhado e tal. E eu sou um cara muito dos sinais, saca assim? Por volta de 1992, começaram a tocar no Circuito Santos de São Paulo, principalmente em campeonatos de skate. A banda Charlie Brown Jr. ficou famosa por trazer uma grande mistura de sonoridades, flertando com rock, punk, hardcore e até rap. Charlie Brown, yeah. Pra mim uma rima louca, tipo pão aprendizado, que muda todo o cara e deixa o povo brincado. As coisas foram acontecendo sem que eu pudesse perceber o desapego do maior interessado, que era eu. Perdi tudo que era meu e de repente o mundo inteiro me esqueceu. Será? A vida cobra muito sério, que você não vai fugir, que não pode se esconder, que não deve se
estilo DC. Toca na polícia, tipo rap nacional. Como filho de Charlie Brown, revolução mental. Ah, se eu pudesse estar em paz, me livrar do pesadelo de vê-lo nesse estado e não poder ajudá-lo, não. Novamente eu te digo, ouvi dizer que só era triste quem queria. O barato vai batendo no espero do meu carro. Quando tá rolando rap eu só escuto São Paulo. Sou um cara branco que admira a negritude. E que essa vontade de viver e rap hoje. O que vale é atitude, atitude que não falta. O Brau tá na parada de volta. Grande parte das músicas do Charlie Brown Jr. traz temas ligados ao amor, à juventude e à rebeldia jovem, sempre tratando com sinceridade, inteligência e irreverência. O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. O Charlie Brown lançou 10 discos de estúdio, tendo sido o primeiro o Transpiração Continua Prolongada, de 1997, e mais recente La Família, lançado em 2013, após a morte do vocalista Chorão. Boa parte do passado duro do Chorão está escancarado nas letras do Charlie Brown Jr. Chorão sabia muito bem como se expressar através da música. Por isso, a banda Charlie Brown se tornou um ícone nos anos 90 e levantou uma grande legião de fãs. Fãs esses, jovens, adolescentes, que se identificavam com as letras e com a figura do Chorão. Em 2005, após desentendimentos profissionais, alguns integrantes deixaram a banda Charlie Brown, que passou a ter uma nova formação. Em 2013, Chorão passava por sérios problemas pessoais. Um deles era o seu divórcio com a esposa com quem esteve casado durante 15 anos. Mas será que era só isso que estava atormentando a vida pessoal de Chorão? Garanto a vocês que não. Segundo pessoas que tinham mais aproximação com o cantor, ele estava mudando de comportamento repentinamente. Chorão não era mais o mesmo, e ele alegava o tempo todo que estava sendo perseguido. Então vem a pergunta: perseguido? Mas por quem? E por quê? Muitas vezes ele não estava sob efeito. Mas E ele realmente ele que o via. cercava. Entendeu? E ele disse isso pra mim. Ele sentia as almas trevosas por perto. Sentia e via. E o meu irmão, ele sempre foi, entendeu? Sensitivo desde pequenininho. Então, a gente costuma dizer que todo depressivo tem encosto. E as entidades negativas vão ficando perto, que é o que eles querem. O que eles querem? O nosso tônus vital, o nosso ectoplasma, para poder se sentir vivo. Mesmo tendo um apartamento na área nobre de São Paulo, Chorão preferia ficar em hotéis para ter mais conforto. Porém, após arrumar uma briga no quarto hotel pelo qual passou durante a última semana, o músico pediu que seu motorista, Kleber, o levasse para casa e depois voltasse para buscar as suas roupas no local. Kleber atendeu o pedido e deixou Chorão no bairro Pinheiros, zona oeste da cidade, às 18 horas da segunda-feira, no dia 4. Foi a última vez que o cantor foi visto com vida. Ficou combinado entre os dois que o motorista voltaria a entrar em contato às 12 horas da terça-feira, no dia 5. Kleber ligou, mas não houve resposta. Decidiu ir até o apartamento, bateu na porta e, novamente, ninguém atendeu. O motorista esperou até às 20 horas e voltou ao apartamento de Chorão, outra vez sem sucesso. Às 4h30 da quarta-feira, no dia 6, ainda sem conseguir fazer contato com Chorão, o motorista decidiu usar a cópia da chave que tinha consigo e entrar no local. Então, ele encontrou o cantor morto, de bruços no chão, na cozinha. Em seguida, ele chamou a polícia. Para a polícia, Chorão provavelmente já estava morto quando Kleber, o seu motorista, tentou o primeiro contato telefônico. A suposição é baseada no estado em que o corpo foi encontrado e no relato de um vizinho. Nesse relato,
o vizinho disse que um barulho muito forte foi ouvido na casa do músico na manhã da terça-feira. Então surgiram várias suposições sobre a morte do cantor Chorão. Afinal de contas, como foi que ele morreu? A mídia e a polícia apresentaram um laudo alegando que o cantor Chorão havia morrido por overdose de cocaína. O apartamento do cantor Chorão, localizado no bairro Pinheiros, em São Paulo, foi encontrado todo revirado, e a polícia também coletou amostras de um pó branco que parecia cocaína. O laudo do Instituto Médico Legal, com o resultado do exame, afirma que foram encontrados no corpo de Chorão 4,714 microgramas de cocaína por mililitro de sangue. Segundo a polícia, 4,714 microgramas de cocaína por mililitros de sangue é bastante agressivo para o corpo humano. Por isso, ele não suportou e veio a óbito. Então a mídia e a polícia divulgaram esta conclusão do caso. Chorão morreu por conta de overdose de cocaína. E ficou por isso mesmo. Porém, pessoas que conviveram lado a lado com Chorão e o conheciam intimamente discordam dessa possibilidade. Veja agora esta entrevista, onde a irmã do cantor Chorão alega que o mesmo não usava cocaína e não gostava de jeito nenhum dessa droga. E outra, o meu irmão, eu posso dizer, quem convivia com ele realmente a fundo sabia. O meu irmão nunca, eu vou falar, ele gostava até de dar uma fumadinha num baseado. Mas cocaína, meu irmão nunca foi de usar cocaína. Nunca, nunca, nunca. Cocaína, meu irmão nunca foi de usar cocaína. Cocaína, meu irmão nunca foi de usar cocaína. Meu irmão não era de beber. Meu irmão não era de beber. Você ouviu com bastante atenção? A irmã mais velha de Chorão disse que o irmão dela não gostava de usar cocaína e não gostava também de beber. Que ele usava a sua maconha, que ele usava o seu baseado, como ela referiu. Porém, cocaína era uma droga que ele não usava e ele não gostava. Então, isso deixa algumas pessoas com senso crítico apurado, com a pulga atrás na orelha. Ora, se Chorão não tinha histórico de usar cocaína, alegava para as pessoas mais próximas que ele não gostava dessa droga e não era de usar esse tipo de droga, o que uma quantidade excessiva de cocaína estava fazendo no apartamento de Chorão bem no período da sua morte? E como é que uma grande quantidade de cocaína apareceu no sangue de Chorão? Será que a irmã dele está mentindo? Será que realmente existe a possibilidade de que Chorão morreu de overdose? Ou será que o resultado do seu exame foi manipulado por uma organização maior? Teria Chorão sido mais uma vítima das drogas? Ou será que ele foi assassinado e os rastros desse homicídio foram encobertos? Existem diversas teorias sobre a morte de Chorão. Grande parte dessas teorias alegam que o cantor Chorão não morreu de overdose, e sim que ele tenha sido assassinado e calado pelos Illuminates. O que deixa essa história ainda mais intrigante são detalhes que passaram por vez desapercebidos no último ano de vida de Chorão. E para a coisa ficar muito mais bizarra ainda, depois de 6 meses da morte do Chorão, o baixista Champion também se suicidou. Será que realmente foi um suicídio? O problema é que muitos artistas e muitas bandas acabam fazendo pactos com o diabo e com forças ocultas para terem sucesso. Eles se tornam usuários de drogas e abrem portas para entidades controlarem as suas vidas. Será que isso aconteceu também com a banda Charlie Brown Jr.? Lembrando que não estamos afirmando nada. Muito bem, vamos analisar algumas coisas. Observe esta foto. Veja bem o Chorão ao lado do baixista Champion.
Olha a camisa que ele está usando. La Família 13. Acha que é por acaso que ele está usando uma camisa com esse número e com essa expressão? Seria uma homenagem ao Charlie Brown Jr.? Mas o que o número 013 tem a ver com Charlie Brown? Segundo os integrantes da banda, o nome La Família 013 faz referência ao DDD telefônico da cidade de Santos, onde a banda foi criada e fundada. Então, resumindo, La Família 013 faz referência à família Charlie Brown, que é da cidade de Santos, por isso o 013. Porém, algumas teorias bastante intrigantes começaram a ser levantadas e estudadas por pessoas que acompanham a banda e que admiram o trabalho do Chorão e do Charlie Brown Jr. Uma teoria bastante interessante é que o número 013, acompanhado do nome La Família, faz uma certa referência às 13 famílias Illuminatis que controlam o globo terrestre. Seria este último álbum da banda Charlie Brown Jr. uma mensagem subliminar denunciando as 13 famílias que controlam o globo terrestre, ou seja, as 13 famílias Illuminatis? Teria o Chorão feito uma espécie de pacto com o ocultismo para alcançar sucesso? E se ele fez esse pacto, teria ele se arrependido de tudo isso? Vamos analisar a logomarca do último álbum da banda Charlie Brown Jr. Preste bem atenção, olhe bem com detalhes. A letra F, em forma de cruz, as asas que formam 2 olhos, o número 13, e no centro, apesar de parecer um skate, tem o formato de uma bala de revólver e também de uma lápide de cemitério. E por que tem a sigla SMS? Seria um torpedo? Imagem subliminar ou mensagem subliminar? Torpedo também significa uma arma de fogo. O disco La Família 13 possui 13 canções, incluindo os recentes singles Meu Novo Mundo e Um Dia a Gente Se Encontra. Será que essas músicas eram de certa forma uma mensagem de despedida do Chorão? Observe essa carta do tarô. Sim, ela é a carta que simboliza a morte. Ela é a carta da morte, a carta número 13. O número 13 também simboliza transformação e mudança. Nem sempre significa morte física, mas tudo depende de um contexto. E aqui, parece que foi de certa forma uma maldição, indo atrás dos integrantes da banda. Observe com bastante atenção o que a irmã do Chorão fala nessa entrevista. Para você fez sentido, Tânia, essa história de que teria sido o último ano dele, que ele morreria de qualquer maneira em 2013? Mesmo assim, ele falou, Tã, de qualquer forma eu iria partir esse ano. Não era uma situação que se pudesse evitar, tinha chegado a hora dele. Chegado. Então eu estava ajoelhada no chão e abraçada a ele. Mas eu sabia que era ele, sabia. Abraçada a ele, eu falei, Ale, por que, meu irmão? Por que aconteceu tudo isso? Me conta. E me abraçou forte. Ele falou assim, Tã, eu partiria de qualquer forma. Por isso que eu te peço, não chora tanto por mim. Eu tô bem. Ele falou, Tã, eu preciso ir embora. Eu preciso subir. Eu quero te pedir, por favor, a todos vocês, eu tava mais 2 pessoas, que cuidassem muito do Champs, que orassem muito por ele, porque ele estava precisando demais de oração e que ele não tinha condições de ajudar o amigo. Ele sentia o Champ muito ligado a ele, na procura dele, porque o Champ foi em busca de procura dele. Quer dizer, o suicídio do Champ seria uma maneira de ir em busca do amigo, é isso? Foi. E que o Champignon sentia a presença do Alexandre e isso acalmava um pouco o Champignon. Você viu? A irmã do Chorão afirma
que o vocalista da banda Charlie Brown Jr., de certa forma, sabia que morreria exatamente no ano de 2013. Por que ele tinha toda essa certeza? Outra coisa que deixa todo mundo de cabelo arrepiado é que 6 meses depois da morte do Chorão, o baixista Champion, que era muito apegado a ele, cometeu suicídio. Boa tarde a todos, sou Chorão, ele é o Champ. Na verdade eu começo me desculpando com o público, com ele. Eu tô aqui para me desculpar sobre o episódio, desculpar com ele, Champion, me desculpar com o público, com todo mundo que se ofendeu com essa história, mas era um assunto que estava mal resolvido entre a gente. Graças a Deus, a gente, depois desse show, depois de terminar o show, a gente teve a oportunidade de se encontrar no hotel e a gente conversou e cada um esclareceu sua parte. Como também a gente continua amigo, continua tocando junto, continua na banda, vai seguir em frente, vai cumprir a agenda da turnê da banda. Todo mundo acho que já percebeu que a harmonia, que a alegria de estar junto de novo e tal. A gente começou junto essa história e a gente vai terminar junto essa história. A gente começou junto essa história e a gente vai terminar junto essa história. A gente começou junto essa história e a gente vai terminar junto essa história. A gente começou junto essa história e a gente vai terminar junto essa história. Levanto mais uma vez a hipótese. Será que foi pacto com o demônio? Ou será que foi acerto de conta dos Illuminates? Não sei. Não podemos afirmar nada. Isso são apenas teorias. Nós analisamos tudo isso. Eu, como fã da banda Charlie Brown Jr., eu comecei a pensar sobre essas coisas, e eu não penso sobre isso sozinho. Várias pessoas postaram sobre isso na internet, e de certa forma tudo é muito intrigante. Afinal de contas, o que seria para a organização que governa e controla todo o mundo forjar a morte de um artista? O que impediria uma organização de grande porte como essa matar uma pessoa e forjar todo o local, alegando que ele morreu de overdose, ou no caso do Champion, se matou? Pare para analisar e reflita. O que impediria uma organização desse porte fazer isso? Nada. Eles controlam o mundo, então eles podem fazer o que eles quiserem. E para a coisa ficar muito mais bizarra e muito mais estranha, agora em 2015, logo no início de 2015, a irmã do Chorão, que está dando essa entrevista, morreu de AVC. Recapitulando, Chorão morre por uma possível overdose. 6 meses depois, o baixista Champion comete, entre aspas, um possível suicídio. E agora, no ano de 2015, um ano e pouco, logo após a morte do irmão mais novo, a irmã de Chorão morre também. Analisando toda a carreira do Chorão, eu chego à seguinte conclusão. Pode ter sido possível sim a associação dele com uma grande organização desse porte. Ou talvez essa organização o perseguiu e queria controlá-lo, porém não conseguiu. Como não conseguia controlar o Chorão, e sabendo que ele era um grande representante da juventude brasileira e um bom formador de opinião, os Illuminates decidiram calá-lo para sempre. Sabe quando tá um clima esquisito assim? Quando tá se sentindo meio preso? Que a gente cresce se fudendo, tentando vencer as nossas dificuldades, as dificuldades que eles fazem e que caem na nossa cabeça. Quando você estiver se sentindo assim, é porque de repente tem um zoião em cima de você. É porque de repente tem um zoião em cima de você. É porque de repente tem um zoião em cima de você. A gente quer passar pra vocês que o pobre no Brasil pode ser bem sucedido sim. Não se trata de vencer, não se trata de perder. Se trata de progredir, se trata de evoluir, de andar pra frente. A gente tem que estar de olho aberto, aberto com o zoião. Sai, zoião. Vou andar
o zoião tomar no cu, tá ligado? Então quando eu falar pra vocês, sai zoião, você geral, manda o zoião tomar no cu, valeu? Sai zoião! Sai zoião! Sai zoião! Deixa eu levar minha vida em paz, mané. A gente fala esse monte de loucura, fala palavrão pra caramba, passa toda a nossa rebeldia, a nossa atitude. O fato de eu ter tatuado em mim, no meu braço marginal, não quer dizer que eu sou um marginal que faz várias fitas, que assalta os outros, não. Quer dizer que eu tô à margem de muita coisa que eu acho que é hipócrita, porque eu fiz da minha vida uma vida de trabalho, de batalha, e nela, tá ligado? O meu sonho se fez e se fundiu, graças a vocês, mas a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá. Hoje não era nada, porque hoje, eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham, que é uma banda de sucesso, é uma vida louca, de cada dia estar no lugar, de aparecer na televisão, de tocar no rádio. Só que muitos de vocês têm uma coisa que eu não tenho, que é o pai de vocês, tá ligado? Então se você tem pai, se você tem mãe, se você tem uma casa, se você tem uma comida na mesa, se você tem uma cama limpinha, quentinha, se você tem saúde, se você enxerga, se você escuta, se você se supera, se você erra e aprende com o seu erro, aí você é feliz. Porque dinheiro e sucesso não compra tudo não. O dinheiro compra muita gente, mas não compra tudo não. Porque dinheiro e sucesso não compra tudo não. O dinheiro compra muita gente, mas não compra tudo não. Porque dinheiro e sucesso não compra tudo não. O dinheiro compra muita gente, mas não compra tudo não. Que o melhor que a gente pode ter na vida são as coisas básicas. É a nossa saúde, é a família, é o amigo, é um lugar para viver. Eu tenho uma alma que é feita de sonhos. O governo cada vez construindo mais presídios, menos escolas, menos hospitais, menos ruas pavimentadas. Por favor, não é isso, por favor, não é isso que eu quero. Então, obrigado, desculpa, só, eu continuo quem eu sou, do jeito que eu sou, desagradando a alguns e agradando a muitos, porque... Lembrando que isso é apenas uma teoria. Não estamos afirmando nada aqui. São suposições. Outra suposição é que talvez houve alguma espécie de pacto no passado que Chorão talvez tenha feito para alcançar fama e sucesso. E nós sabemos que isso é muito comum no meio artístico. Não estou afirmando que o Chorão fez o pacto. Eu estou levantando a hipótese. Já que ele estava alegando que estava sendo perseguido, e a irmã dele relata nessas entrevistas que ele via espíritos e que esses espíritos estavam o perseguindo, será que ele fez um determinado tipo de pacto e se arrependeu de ter feito esse pacto e deixou de cumprir suas obrigações com as entidades que ele procurou para poder alcançar fama, sucesso, dinheiro, e de repente eles vieram cobrar e ele pagou um alto preço? Será que as entidades malignas, os demônios, mataram o Chorão? Ou então, o preço que ele teve que pagar para conseguir fama, sucesso e tudo que ele queria na vida foi justamente a sua alma? E de repente acabou o prazo. Ele pode ter feito um pacto de 15 anos, 18 anos, não sei exatamente. Ele pode ter feito um pacto de 18 anos com o demônio. Ó, você faz um pacto agora aqui comigo e daqui a 18 anos você vem buscar a minha alma. Será que foi isso que aconteceu? Vou repetir de novo que eu não estou afirmando nada. Estou apenas pensando e levantando hipóteses. Futuramente, voltaremos a falar sobre esse assunto. Sobre artistas brasileiros que possivelmente foram mortos pelos Illuminates. Nosso papel aqui é levantar os fatos, organizá-los e apresentá-los a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.
Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.